ao nosso grupo de meditação, nossa live de todas as terças, 18 horas, que vamos contar com a presença de Adriana Bita, que acabou de entrar. Seja bem-vinda, Adriana. Vamos dar um pequeno tempinho também para que as pessoas comecem a entrar. A Adriana já tem uma aluna aqui, já está forte. Yasmin, eu acho que a Yasmin foi a responsável pela participação da Adriana de hoje, salvo me engano. Me ajuda a responder quem eu sou e o que vim. Então sejam bem-vindos na nossa live. Vamos dar só mais um tempinho, tá? Enquanto isso a gente vai ouvindo mais uma música aí de Edson Aquino. Tenho ouvido muito ele essa semana, acho que desde a semana passada. Fernanda, Senhor, boa noite. da paz, Alguns nomes aqui que a gente já reconhece, está nos acompanhando há um tempo. o coração O prazer é todo meu, Adriano, tenha certeza, né? me ensina Fiquei sabendo do teu trabalho com crianças, a amar e aí vamos ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso. sem o apego Edênia, seja da bem-vinda. paixão. Logo, logo perto do Bedênia Me de novo. faz reconhecer tua presença amada em mim, Só mais um tempinho, tá, gente? e sem 18 receio algum E aí é o tempinho que a gente tem para que as pessoas vão dizer em chegando tudo na nossa live todas as pra terças, 18 horas, saber onde nós nos que reunimos. tudo é Né? Baixar bem um pouquinho agora. Né? Onde nos reunimos para meditar. Né? Boa noite, Edênia. A gente fala um pouco sobre respiração consciente. E olha, foi proposital, viu, enviar somente hoje o vídeo, tá? Já temos aí mais 2 vídeos, né? Um já está editado e o outro falta editar, mas edita essa semana, tá? Então já tem 2 vídeos engatilhados que eu disse, olha, para organizar vamos zerar, né? E aí a gente decidiu segurar um pouquinho os vídeos de respiração consciente, liberei hoje, tanto no Instagram, vai lá no IGTV, né? Como no nosso canal do YouTube tem a respiração que nós fizemos na semana passada, tá? Hoje a gente vai repetir uma respiração, né? Psicóloga Clarice Costa Duarte, minha colega, né? Eu acho que hoje nós vamos ter muitos colegas de profissão, né, Adriana? Né? Eu vi que tem muitos colegas nossos da psicologia aqui, né? Thaís, Alcivânia, mais uma vez aqui conosco. Livramento, saudade de ti, menina. Tivemos que dar uma pausazinha no nosso curso, né? Mas a gente tá aqui, de vez em quando a gente dá umas praticadas em Libras, né? Mas 2 minutinhos a gente começa, tá? Eu não gosto de esperar muito, não, porque a gente termina perdendo tempo lá no final. Geraldina, porque a gente termina deixando de aproveitar, né, essa nossa live, já que o Instagram nos limita a 1 horinha de live, tá? Então a gente vai não dá muito tempo de espera, não. Já começamos assim. Escola Espaço Educar presente, Thaisa. Vocês estão bem representados aqui pela Adriana, né? Sou da passagem de Adriana por aí, ela vai me falar um pouquinho, você viu na escola, né? Mas o trabalho de Adriana com meditação com criança, tá? É uma escola de referência aqui no nosso estado, né? Espaço Educar na educação, na preparação de nossas crianças. Tive 2 sobrinhos por aí já, Thaisa. 2 sobrinhos meus estudaram aí com vocês, tá? Margarida. Viver com sentido, meu colega. Gente, dá atenção a esse Instagram, tá? Viver com sentido. Depois adiciona, tá? Eu tenho assistido muita live do colega e ele aborda muito o tema de respiração, meditação, né? Numa abordagem aí falando um pouco da logoterapia, tá? Dá uma atenção aí a esse Instagram.
Quando é bom a gente faz assim, faz propaganda de graça. Tá? Vamos lá, gente. Vamos nos organizar para começar a nossa live. Certo? Mais gente aqui do Espaço Educar. Baixar o sonzinho, porque a gente percebeu que durante as nossas lives esse sonzinho tem atrapalhado quando mistura minha fala. Certo? E aí eu vou silenciar, mas querendo saber essa música, vai lá no YouTube, procura Edson Aquino, ele tem uma playlist fantástica, tá? Tamilka, bom tê-la aqui, né? Dá sequência àquele projeto, garota, né? Que nos faz pensar, tá? Tamilka Viana, muita gente boa hoje aqui, viu? Que produz, né? Dá até um nervosismo com a presença de vocês aqui. Então vamos começar, certo? Daqui a pouco nós vamos chamar a Adriana Pita, que é a nossa colaboradora de hoje do grupo de meditação, né? Ela é quem vai trazer pra gente a parábola, porque lembrando a vocês como é a nossa dinâmica. Nós iniciamos com a técnica de respiração consciente, nós praticamos aqui junto, eu explico, praticamos, depois nosso convidado, ele entra com a gente, lê a parábola que ele traz pra gente e a gente entra na meditação. Eu tô fazendo um pouco diferente dessa vez, tá, gente? Desde a live anterior com o Padre Domingos, que já tá me incomodando um pouquinho essa dinâmica de tira a pessoa, depois põe de volta. Não, já permanece, medita junto e é bom ver a outra pessoa meditando comigo, né? Então a Adriana entra com a leitura da parábola, permanece conosco até o final, onde a gente vai meditar depois nós abrimos novamente o espaço para a gente refletir, seja em cima da parábola, seja alguma pontuação que vocês tragam aqui no chat, né? Vamos usar o tempo final da nossa live para pensarmos, né? Refletir um pouco, certo? E como sempre, eu não sei qual é a parábola que o nosso convidado vai trazer e eu fico muito ansioso para saber realmente, né? Todas que tem apresentado aqui têm me feito pensar muito, né? Todos já sabem que eu gosto dos coraçãozinhos aqui do lado, então bota o coraçãozinho pra gente ver que vocês estão vivos, certo? É pena que eu não posso fazer coraçãozinho pra mim. Então vamos lá, gente. Começamos com a nossa técnica de respiração consciente. A nossa última técnica foi a de 4 tempos, né? Só que eu queria refazer uma técnica qual que a gente já fez, né? Eu não queria repetir esta, certo? Se vocês não tiveram acesso a essa respiração de 4 tempos, vai lá no nosso Instagram, no nosso IGTV tem, ele tá no nosso Story também. Desculpa, ele tá no nosso, não tá no Story não, tá no post mesmo, tá? Nas postagens, dá uma olhada lá. Ou então vai no nosso canal de YouTube. Tanto no IGTV como no nosso canal de YouTube, temos outras técnicas a qual nós já apresentamos aqui com vocês. Deixa eu ver se eu lembro. A Edenia está aqui, vai me lembrando. 20 conectadas, respiração polarizada, a respiração de 4 tempos. Eu não sei se teve outra, né? Qualquer coisa a Edenia me lembra, que ela sabe aí e ela me lembrou na vez passada, de repente lembra aqui agora, tá? Mas temos algumas técnicas. O que eu queria fazer com vocês hoje era repetir a técnica de respiração consciente chamada 20 conectadas, certo? Por quê? Porque eu acho ela uma respiração, uma técnica tão legal para trabalhar, seja ansiedade, seja estresse. Ela é utilizada também para a gente iniciar uma reflexão, iniciar uma meditação, né? Iniciar um trabalho para que a gente possa aquietar, acalmar, né? E aí a gente entra na prática a qual a gente vai exercer, seja profissional ou do cotidiano, né? E aí eu vou lembrar vocês como é que faz essa meditação, essa respiração, até mesmo porque muitos não devem ter visto, certo? E a gente vai fazer junto, ok? Então vamos lá. Sandrinha, seja bem-vinda. Livramento, né? Não tem essa pessoa hoje onde o nível de ansiedade não esteja um pouquinho acima do limite, tá? É triste dizer isso, né? Jane, olá, boa noite. Então vamos lá, vou parar de falar aqui com vocês um pouquinho e vamos para a técnica. Então, respiração 20 conectadas.
Vou explicar mais uma vez e a gente vai associar a explicação ao nome da técnica, tá? Nós vamos inspirar pelas narinas 4 vezes. Inspirar e expirar rapidamente 4 vezes, tá? Assim, ó. E uma 5ª vez a gente vai inspirar mais lento e profundo e expirar lento e profundo. Assim. E eu expiro de boca aberta. Ok? Então, são 4 respirações rápidas pelas narinas, né? E uma profunda e longa, soltando pela boca. Nós vamos fazer, olha, 5 respirações. Só que essas 5 respirações, nós vamos repetir este ciclo aqui 4 vezes, tá? Então, 4 vezes 5 vão dar as 20 respirações e daí vem o nome de 20 conectadas, certo? Nós vamos começar fazendo junto, mas eu gostaria que vocês entrassem no seu tempo, no seu ritmo, certo? Ou seja, algumas pessoas vão fazer essa respiração aqui um pouco mais lenta, outras mais rápidas. Aqui a pessoa vai poder soltar mais lento, outras nem tanto. Então isso tem que ser respeitado. O legal é que você tenha consciência da primeira respiração, da primeira prática. E mais adiante, quando vocês vierem a praticar, vocês comecem a perceber, deixando essa respiração, principalmente a 5ª, mais longa. Ok? Então, nós vamos repetir este ciclo 4 vezes, certo? Então, eu vou fazer uma vez sozinho, depois nós vamos fazer junto, tá? Então, vamos lá. Vou fazer sozinho, olha pra mim, certo? Este é um ciclo. Repetindo, vamos repetir esse ciclo 4 vezes, ok? Então vamos começar, vamos fazer juntos. Então posiciona, procura uma posição legal na cadeira. Juliana já conhece, entrou agora, mas já conhece essa respiração, porque já fez. Eu acho que fez até comigo já, né? Aqui mesmo na clínica. E vamos fazer junto. Ponto de partida sempre, expira, esvazia o pulmão, tá? Deixa eles bem vazio e a gente começa a contar, tá? Porque disso, lembra, quando a gente vem à Terra, que a gente sai de nossa mãe, né? O primeiro ato é o inspirar, não é soltar. Então eu preciso esvaziar e quando eu vou iniciar o exercício, eu inspiro. Então essa é a contagem 1, tá? Então precisamos esvaziar um pouco o nosso pulmão. Então vamos juntos, certo? Eu não vou movimentar essa minha mão, vou só contar aqui para facilitar para vocês. E aqui eu conto o ciclo, certo? 1, 2, 3, 4. E finalizando, vamos aquietar, tá? E sentir o efeito da respiração no nosso corpo. Gabriela, seja bem-vinda. Gabriela, essa respiração você já praticou também, tá? Então vamos juntos. Feche os olhos, ou melhor, não feche não, gente, porque vocês vão precisar observar aqui, certo? Então, solta o ar do pulmão e começamos. Mais uma vez. Inspira 4 vezes rápido. Vamos para a última.
vocês para fecharem os olhos. Respira só pelas narinas. Observa o corpo. Observa o corpo vibrar, pulsar. Observa a respiração lenta, tranquila, calma. Inspira profundamente, puxa bem esse ar agora. E ao soltar, abre os olhos devagarinho. Não precisou nem pedir, já deram sinal de vida aqui, né, gente? Eu sempre peço, vai lá, final de respiração, final de meditação, joga lá no coraçãozinho para saber que vocês estão vivos aí do outro lado. Gente, depois de meditação, depois de técnica de respiração consciente, depois de uma prática que relaxa, evitem fazer movimentos bruscos no corpo, tá? A gente oportunizou esse corpo para dar uma relaxada. Então não adianta a gente fazer isso e de repente virar, sair, levantar, tá? Então, devagarinho, dá umas mexidas nas mãos, nos pés, né? Professor Marcos, tudo bom, Marcos? Professor, grande personal trainer, acompanho também aqui nas redes sociais, tá? Então, olha, gente, normal, reações de tontura durante o exercício. É um padrão respiratório ao qual nós não estamos acostumados, e aí de repente a gente leva uma quantidade grande de oxigênio para o cérebro, né, para dentro da gente, e aí normal que a gente sinta um pouco dessa tontura, tá? Toda vez que eu faço essa prática, eu lembro quando a gente levou lá para um grupo de uma casa de acolhimento a dependentes químicos aqui em nosso estado. E a gente fez uma prática dessa, eu com minha esposa, Shirley, que ela é fisioterapeuta e educadora física, né, colega de profissão do Marcos. A resposta foi fantástica deles, né? Um deles chegou e fez, professor, né, me chamando de professor lá, por estar ensinando meditação, e ele dizia, dá um barato parecido, né? Eu disse, que legal, então troca. Né? Esse tu não gasta nada, né? Esse tá aí, o ar tá aqui, o oxigênio tá aqui, tu pode usar a seu favor. E olha que a gente usou muito realmente essa prática, essa técnica com eles lá, foi bem legal. E partilhando com outros colegas facilitadores de meditação, eles já tiveram um feedback parecido. Até mesmo num curso que eu dei lá em Fortaleza, né? Com o pessoal administrando a ansiedade com respiração consciente. E aí uma das pessoas disse, agora eu vou economizar dinheiro, um dos participantes, um rapaz. E aí eu não entendi, vai economizar dinheiro por quê? Ele disse, agora eu não preciso mais beber. Né? O barato que eu senti na respiração me lembra lá quando eu estou tomando minha cervejinha. Ele fez, legal, então vamos trocar. Né? A esposa dele gostou muito. Tá? Então, gente, pratiquem. Já tem vídeo engatilhado de novo exercício de respiração consciente. Hoje eu já consigo postar, hoje sem falta, porque já está pronto, está preparado. É só eu mandar para o YouTube e para o IGTV, certo? Pratiquem esse exercício e o que vai estar esse agora do YouTube, que eu vou lançar hoje,
também da nossa convidada Adriana. Adriana, se prepara, tô te chamando. Né? Tá aqui, Adriana. Da nossa colega de profissão, psicóloga Adriana Pita. E aí ela vai poder falar um pouco da experiência dela, partilhar um pouco do que ela tem vivido com meditação, que também é facilitadora de meditação. Chegando. Olá, boa noite. Tudo bom, Adriana? Só não consigo visualizar ainda a sua imagem. Será que está acontecendo aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu estou fazendo errada. Não, eu acho que não. Eu acho que Não. pode ser somente uma questão de conexão. Turma, vocês estão conseguindo visualizar a Adriana ou só eu que estou sem a imagem dela? Nos informa aqui para a gente poder, né, melhorar aqui a situação. Só um minutinho, Adriana. Deixa, Aqui eu consigo ver as duas imagens, a minha e a sua. consegue me ver? Aí, Conseguindo ver. é covardia, né? As pessoas não estão lhe vendo não também. Vou fazer o seguinte, eu vou fechar e vou me chamar de novo, tá bom? Ok. Tá bom. Então removi a Adriana e vou chamá-la novamente, tá bom? A Adriana tá aqui. Vocês vão ver a Adriana também. Voltei. E agora a imagem aparece? Não, pode ser o teu sinal, Adriana. Estás usando o Wi-Fi? Eu estou usando, mas o sinal aqui eu já dei uma olhada, tá bem forte. Deixa eu só dar uma olhada mais. Tá. A qualidade dele tá me dizendo aqui que tá ok, que tá boa. Deixa eu só tentar mudar alguma coisa aqui. Certo. Ok. Vai aparecer. Aí vocês estão... As pessoas estão te ouvindo. Ainda bem. Pelo menos o áudio tá... Normal, né? Como diz aquele grande filósofo brasileiro, né? Que ao vivo é mais complicado, né? Já dizia o filósofo Faustão, Deus me livre. Aí, chegamos, Adriana. Estamos lhe visualizando. Cheguei? Vamos lá. Consegue visualizar a Adriana? Eu já consigo. Já estou com a Adriana aqui na minha frente. Só até me ajustar aqui também. Né? Mas eu acho que Acho que agora deu certo, né? Veja assim, né? Agora sim, as pessoas estão falando aqui. Adriana, seja bem-vinda, Adriana. Né? Muito obrigada. Uma colega sua que entrou em contato comigo fez: olha, eu tenho uma amiga que foi que me apresentou a meditação, ela tem que falar. E eu fiz: eu quero ouvir. Eu quero ouvir. E a gente conversando um pouquinho, quando você me disse que levou a meditação para o ambiente escolar, aí meus olhos brilham, sabe? Meus olhos brilham, né? Porque além de psicólogo, também sou educador, que eu sou professor, né? Sou formado em psicologia. E aí, quando associa as duas coisas, meus olhos brilham muito mesmo. Antes de você ler a parábola, Adriana, poderia falar um pouquinho sobre essa tua prática, quando você levou a meditação para esse mundo da educação? Pois é, eu já pratico a meditação há alguns anos e eu sempre ouvi, e nas minhas leituras eu sempre vi essa informação de que as crianças podem e devem começar essa prática desde muito cedo. E lá na escola eu percebia que havia espaço. Volta e meia eu introduzia alguma coisa, introduzia alguma prática nas aulas, até que eu pensei em montar um projeto e apresentei a direção, que abraçou muito bem o projeto e demos início há 4 anos, né? Então a gente vem trabalhando, começou aos poucos, algumas professoras começaram a aderir e Yasmin é uma delas, então eu não tenho como abarcar todas as turmas, então eu fico mais com as turmas dos 5º anos, que é a última turma, a nossa escola vai até o 5º ano, a educação infantil e o Fundamental 1, mas eu vejo já as professoras utilizando isso, época de prova, após recreio, quando elas percebem as turmas mais agitadas, elas imediatamente já botam uma música e vão trabalhando a respiração. E a partir daí a gente começou a ter um retorno muito bom dos professores, dos pais, né? Essa questão, esse hábito da escola começou a chegar em casa
Então, muitos pais pedindo, inclusive, para que a gente fizesse com eles a meditação. Eu ainda não achei como, mas vou chegar lá. E as crianças fazendo. Então, eu tive relatos de pais dizendo que fora da escola as crianças usavam a meditação em situações de estresse, em situações de medo. Isso, para mim, foi assim, fantástico, quando eu vi que na prática a coisa realmente funciona. Então, assim, quando vai chegando o dia, eles já começam a perguntar: tia Adriana, quando é que vai ter a meditação? Amanhã vai ter? Eles levam os travesseirinhos, a gente faz uma série de coisas. Eu levo vídeos, eu levo textos, a gente faz meditação andando. Enfim, é uma festa. É muito bom. Aí, muitos me abordam, sabe, Adriana, com um olhar meio que duvidoso, né? Justamente essa inquietude que você teve. Mas assim, uma criança, como é que você vai ensinar a criança a meditar, a técnicas de respiração? Tem um laboratório em casa, sabe, Adriana? Tem uma filha do grupo, que a gente disse que é a madrinha do nosso grupo aqui, né? E assim, eu digo que é um laboratório porque eu levo para ela, né? Vamos. A gente está no extra aqui no supermercado, e aí eu brinco com ela: para, respira. Ela para, respira, faz um finalzinho, levanta a mão, né? E isso me faz pensar que a gente subestima as crianças, né? E a limitação é nossa, do adulto, não da criança, achando que ela não é capaz. Sim, inclusive você falando isso, eu lembrei de algumas falas de professores logo no início, há 4 anos atrás, que diziam assim: olha, fulano de tal não vai conseguir nem sentar. Ele não tem problema, pode deixar. No final, o fulano de tal estava apagado, estava completamente concentrado, completamente calmo, e esse fulano de tal disse para mim: tia, o meu cérebro está mais lento. E é uma criança que tem um histórico de TDAH. Então, assim, a gente subestima, é exatamente isso, a gente subestima as crianças. Na minha época da minha formação na educação, eu tive a oportunidade de ler um livro que descrevia, ele dizia assim: o educador profeta, né? É aquele educador que no primeiro dia de aula olha para o aluno e faz: esse não tem jeito, isso vai dar isso, né? E a gente termina podando, né? A gente termina limitando nós que né? Sim, exato. O nome da escola, tem que dizer. Escola Espaço Educar, com muito orgulho. Isso, e tá a minha turma aí, que a presença de todos, meus colegas de trabalho, e que me incentivam muito, participam, praticam, enfim, são meus maiores incentivadores lá na escola. Eu agradeço muito a eles e à direção da escola. Que bom. Já vi que muita gente aqui falou, né, em relação. Jéssica, colega nossa lá de Arapiraca, psicóloga. Jéssica, ouve esse depoimento da Adriana, trabalhando meditação com criança. Fantástico. Leva para Arapiraca também, né? Leva para o mundo da educação. Adriana, agora eu vou pedir para você compartilhar conosco o texto que você selecionou. Pode ser? Vamos lá. Nós vamos Pode ser, sim. Adriana. Aí, Adriana, nós não vamos entrar ainda numa reflexão, nós vamos ouvir o texto e vamos entrar na meditação. A meditação eu guio, e aí tu permanece comigo, a gente vai meditar junto, né? Na meditação a gente faz as reflexões em cima do texto. E aí a turma que está acompanhando pode lançar perguntas, participar conosco, tá bom? Então é contigo. Beleza, vamos lá. Eu trouxe um texto que fala assim: o urso e a panela. E essa história diz o seguinte: um urso faminto buscava alimento quando sentiu um cheiro de comida próximo a um acampamento. Percebendo o acampamento vazio, foi até a fogueira ardendo em brasas, pegou um panelão de comida, abraçou com toda a força e começou a devorar tudo. Só então percebeu algo lhe machucando. Era o calor da panela contra seu corpo, queimando patas, peito e onde mais a panela encostava. Ele nunca havia experimentado aquela sensação e interpretou as queimaduras pelo corpo como algo que queria lhe tirar a comida. Rugindo muito alto de dor, quanto mais a panela quente lhe queimava, mais apertava contra si mesmo. Quando os caçadores retornaram, encontraram o urso morto, segurando a panela de comida,
As enormes queimaduras o fizeram grudar na panela e ainda estava com a expressão de estar rugindo. Na vida, muitas vezes abraçamos coisas que julgamos importantes. Algumas delas nos fazem gemer de dor, nos queimam por fora e por dentro, e mesmo assim ainda nos prendemos a elas. Apertamos essas coisas contra o coração e terminamos derrotados por algo que tanto protegemos, acreditamos e defendemos. Em alguns momentos da vida é necessário reconhecer que nem sempre o que valorizamos tanto é realmente importante. Muitas vezes nos agarramos com todas as forças ao que nos causa apenas angústia e sofrimento. Tenhamos a coragem e a visão que o urso não teve. Solte a panela. Eu adoro esse texto, já trabalhei muito no consultório, já trabalhei nos grupos de meditação, e ele dá pano para manga para a gente pensar. Eu fiz muita anotação aqui, como tu estava falando, porque eu sou desse, se eu deixar passar, eu não quero passar nada, eu quero aproveitar tudo. Principalmente já sim. Esse texto vamos ter muitas reflexões com ele. Né? Ótimo. Vamos lá, a gente vai iniciar a nossa meditação e aí depois a gente volta para a reflexão, tá, gente? Então, orientação. Eu vou orientando vocês na meditação, então quem nunca meditou vai conseguir meditar com a gente e quem já medita já vai ter mais facilidade, tá bom? Enquanto você estava lendo, vários elogios apareceram aqui, viu, moça? Obrigada, um beijo para esse povo querido. Então, gente... aprendo muito com eles todos. Como é? Aprendo muito com eles todos lá na escola. Me ensinam muita coisa, maravilhosas. E meus amigos fora da escola, né? Minha filha, minha irmã e outras pessoas queridas aí também, fora da escola. Repara, a gente, antes de entrar na meditação, é onde a gente disse que nós temos vários mestres, né, Adriana? A gente não tem só um mestre. Sim. Nós temos vários mestres. Com certeza, vários. Isso dá para a gente associar aqui a tua leitura também, tá? Então vamos lá, vamos entrar na meditação. Então, eu vou guiar essa meditação com as orientações. E aí a primeira orientação é: procure uma postura legal. Se estiverem deitados, podem deitar, sentado, pode sentar. A gente vai poder falar um pouco mais sobre essa questão de postura. Né? Mas eu sou adepto daquele que, quanto mais flexível, menos rigidez durante a meditação, melhor. Tá? Então, em relação à postura, orienta a gente a fazer 3 respirações profunda, puxa o ar, solta, relaxa, mais uma vez. Na terceira, puxa bem esse ar, alinha a coluna e ao soltar, relaxa os ombros. Coluna e relaxa essa coluna, tá? E vamos meditar juntos. Feche os olhos nessa postura. Lança a cabeça agora para a respiração. Onde a gente vai inspirar e expirar lentamente, sem pressa. E profundamente. Ou seja, vamos puxar o máximo de ar que a gente pode pelas narinas, devagarinho. Depois, solta o ar o máximo que puder, devagarinho também. Intui essa respiração lá para o diafragma. Observando o abdômen expandir ao inspirar. E a
contrair ao expirar. Observa a temperatura do ar que entra pelas narinas. De repente o corpo está tão calmo, tão quieto, que a gente já sente pulsar nosso batimento cardíaco. E a gente pode entrar também com o nosso mantra. Sejam palavrinhas, ou uma frase, versículo, que a gente possa fragmentar em 2 pedaços. Porque eu vou inspirar e repetir mentalmente uma das palavras ou fragmento do versículo. Na segunda parte, na segunda palavra, eu repito ao expirar. Como exemplo, calma e tranquilidade. Eu inspiro, repito mentalmente a palavra calma. Expiro mentalmente tranquilidade. Também faz parte da meditação as distrações. Para vir nossa mente, nossos pensamentos, a gente só observa e deixa passar. Assim, a gente altera nosso padrão de respiração, inspirando pela narina, solta pela boca, ajuste o corpo e retorna ao exercício. Inspira e expira lentamente, calmamente, profundamente. Repete o mantra e segue o exercício.
Puxar o ar. Abre os olhos devagar. Como eu disse. Sem movimentos bruscos. Dá para mexer um pouco as mãos, os pés. E aí eu peço, Adriana, aos participantes que soltem os coraçõezinhos para saber que estão vivos do outro lado, porque eu sei que a Adriana está. Né? Não sei meus colegas que estão aí do outro lado. Como é bom poder meditar em grupo, mesmo que... Também. Né? Também gosto muito de meditar em grupo. Você chegou a assistir a última com o Padre Domingos? Ele fala muito. Não. Ele diz assim sempre, ele diz, uma pessoa meditando, o efeito dela vai para 10 mil pessoas. 2 pessoas meditando, vai para 100 mil. Né? E assim vai crescendo nesse cálculo. Né? E a gente vê o quanto de benefício que faz essa meditação não para a gente. Como você vivencia isto? Né? Porque você falou na o retorno dos professores, dos pais, e olha que o seu trabalho é com as crianças, né? E a gente vê que há o efeito, né? Então, olha, gente, se quiser participar, vai mandando mensagem aqui. Enquanto isso, vamos entrar aqui um pouco na reflexão da tua parábola. Adriana, você tem clínica também, não é isso? Cortou, não lhe ouvi. Tem clínica também, né? Trabalha na clínica. Sim, também estou na clínica e na escola. Sou gestalterapeuta e uso bastante a meditação com os meus clientes também. Bom saber, para saber que eu tenho pessoas para indicar, né? Serão bem-vindas. Então vamos lá, Adriana. Então vamos voltar um pouco à nossa parábola, né? Sim. E aí a primeira palavra que me veio à cabeça quando você estava lendo, né, foi apego, né? Sim. E é muito presente realmente aqui a gente falando que adorou a parábola, é muito profunda, né? E a gente tem uma visão mais clara dessa parábola, o quanto nós somos realmente apegados, porque eu acho que vai além de material, de coisa tocável, palpável. A gente pode dizer Sim. a parábola do apego, né? Isso. E aí eu acho que a primeira pergunta que eu vou fazer assim, que panelas são essas que a gente não larga? Né? São várias. A gente não, ao contrário do urso que pegou uma, nós temos várias panelas que fazem parte da nossa vida, né? E só que tem algumas que queimam demais. Mas aí entra na sua fala, a gente se apega a elas, mesmo elas machucando, mesmo elas queimando. Né? E a gente fica pensando assim, é fácil soltar uma panela? Não é. Né? E aí a gente pergunta assim, e o que impede você de soltar algumas panelas? E aí a gente tem uma série de respostas para isso. Porque aí vem os medos, vem as crenças limitantes que nós temos, vem os ganhos secundários, né? Na psicologia a gente vê muito essa ideia dos ganhos secundários. Às vezes eu preciso ficar naquela situação porque eu ganho alguma coisa com ela. Parece estranho, mas é verdade. Existe até dentro da psicossomática a gente vê, né? A doença muitas vezes é a saúde. Então, às vezes eu preciso ficar com aquela panela, mesmo me queimando, mesmo me machucando, por algum motivo. E a gente precisa ter cuidado quando a gente vê pessoas se queimando com as panelas delas, para a gente não estar julgando, porque não é fácil. Não é fácil. Exercitar esse desapego é necessário, mas é difícil. É difícil pelos nossos medos. As crenças limitantes, elas nos impedem de muitas coisas, né? Nós crescemos acreditando em algumas coisas. Os adultos nos dizem coisas quando nós somos pequenos e nós crescemos acreditando naquilo. Nós criamos ideias, nós criamos pensamentos e a gente cristaliza aquilo e aquilo vira uma verdade. E aquilo nos machuca muitas vezes. E a gente não consegue se desvencilhar deles. Dentro das panelas, né, a gente fala em relacionamentos, a gente fala em projetos, a gente projeta uma coisa e fica apegado àquele projeto e às vezes a gente já não é mais a mesma pessoa. Sim. Aquele projeto já não serve mais para a gente. Sentimentos negativos, então a raiva envenena, ela machuca, ela maltrata e a gente fica ali agarrado nela, o rancor, enfim...
essas promessas que a gente faz a gente mesmo ou a outros, né? Às vezes nessa relação pais e filhos, relação de relações de trabalho, relações de amigos, muitas vezes a gente entra numa de prometer algumas coisas que não dá para a gente cumprir muitas vezes, mas a gente se apega àquilo, mesmo que aquilo nos machuque. E aí a gente precisa trabalhar um pouco essa ideia do auto-amor, né? O auto-amor nos ajuda muito, ele nos liberta, né? Quando a gente começa a olhar para a gente com um olhar de amorosidade. Claro, precisamos ter esse olhar para fora, mas a gente precisa primeiro olhar para a gente. Eu gosto muito daquela associação, associar com aquela ideia do avião, né? A história da máscara de oxigênio. E ele diz assim, se você tem uma criança ou uma pessoa que dependente ao seu lado, coloque a máscara primeiro em você, para depois auxiliar. Então, se você não estiver bem, você não tem como ajudar. Então, esse auto-amor, esse autocuidado, essa autoaceitação, porque aí vai trazendo um monte de outras coisas. Para tudo isso acontecer, a gente precisa começar pelo autoconhecimento. Então, quando eu me conheço, aí eu começo a perceber que eu não estou me amando, que eu não estou me cuidando, que eu estou permitindo que essas panelas me queimem. E aí, a partir daí, eu começo a ver quais são as que eu já posso soltar. Porque algumas eu ainda não posso, e tudo bem. Se eu aguento ficar com elas ali, tudo bem. Mas algumas eu já consigo. E aí eu vou soltando aqui, vou soltando ali. E aí esse trabalho, muitas vezes, a gente não consegue fazer sozinho. A gente precisa de ajuda, né? Aí entram os psicólogos que fazem um trabalho. Estou puxando sardinha para o meu lado, não, mas a psicoterapia ajuda muito. A meditação ajuda muito, né? Esse silêncio interior que a gente faz. Quando muitas vezes as pessoas dizem, né, o silêncio é enlouquecedor. Sim. E ele pode ser mesmo, porque a gente escuta o nosso barulho. Mas como ele é curativo, como ele nos liberta, e a partir daí a gente vai entendendo o que a gente quer, o que a gente não quer, o que é meu, o que é do outro. E aí eu vou dividindo, eu vou devolvendo para os outros o que é deles, e eu vou ficando mais leve, e eu vou entendendo que eu posso me movimentar de uma forma diferente, eu posso pensar diferente, eu posso querer diferente, eu posso fazer diferente. Mas a gente ainda também vê as pessoas com muito medo de pedir ajuda, não sabem pedir ajuda, né? Pedir ajuda não é fraqueza, não é incompetência, não é incapacidade, né? Pedir ajuda é uma coragem. É a coragem de mudar. A partir do momento que a gente decide mudar, a gente se toma de uma coragem e aí a gente sai pedindo ajuda, a gente vai ampliando isso, né? Adriana, na tua fala, né? Eu costumo dizer assim, mudança só se faz quando a gente toma consciência. A gente não consegue mudar nada que a gente não conhece, né? Esse é o primeiro passo. E esse conhecimento se dá, como você mesmo falou, a questão do autoconhecimento. A gente tem que se perceber. Eu sempre uso um exemplo aqui. Uma vez, uma pessoa, um parente meu, né, estava cheio de dúvidas em falar para o pai que o pai estava doente, que precisava tomar cuidado. Estavam meio receosos, qual vai ser a reação dele, ele vai se dar bem, estavam escondendo. E ao mesmo tempo a família reclamava porque o pai não se cuidava. Como ele vai se cuidar se ele não sabe que ele está doente? A gente só consegue fazer a mudança daquilo que a gente tem consciência. E a partir do momento que a família falou, comunicou, ele tomou consciência, ele causou mudança na vida dele, né? O outro também é que muitas vezes a gente pensa assim, autoconhecimento, aí a gente pega a palavrinha auto e acredita que é por si só. Acredita que é o self do self-service. Eu sozinho vou lá e me sinto. Não é. O autoconhecimento é essa capacidade da gente tomar consciência de si. Mas não quer dizer que é sozinho. Na verdade, é muito difícil a gente conseguir fazer esse processo sozinho. Né? E é legal que tu trouxe na visão de que dá pra gente dar as mãos, né? Procurar alguém. E eu me preocupo com isso, Adriana. Eu vejo tantas pessoas dando as mãos para profissionais que não estão preparados. Eu vou puxar a sardinha para a nossa área. Né? Sim. Profissionais que estudaram para isso. Né? Então, me preocupa muito. Né? Então, a gente, nesse processo de autoconhecimento, não é vergonha. Eu acho que tem sim muito peso do julgamento.
às vezes a gente olha para o outro e vê, rapaz, larga essa panela, né? Quem está fora consegue perceber que aquela panela não está fazendo tão bem, mas enquanto a pessoa não tomar consciência deste processo, ele não vai causar mudança, né? E aí ele vai sofrer excessivamente, né? E não sabe nós que nós temos as nossas panelas também para cuidar, né? Então é muito mais fácil essa panela. Outro tema, Mais fácil olhar a panela dos outros, né? tu puxou, eu tive a oportunidade de conversar, eu acho que faz umas 3 semanas, com essa nossa colega de Arapiraca, a gente fez uma live e a gente falou muito desses ganhos, né? Os paralelos que você cita como a psicossomática, né? E isso termina dificultando mais ainda com que a gente largue a panela, porque estamos diante de uma crença que nos limita, né? A gente acredita que aquilo ali nos está nos fazendo bem e até certo momento até fez, né? Mas quando a gente começa a se amar, como você diz, né? A gente começa a se dar, começa a perceber que tem mais do que aquela panela, né? Tem outras panelas, né? Com coisas saborosas e não quentes, né? Algo que a gente pode gostar, né? O que a gente pode falar mais? Isso que você falou, eu fiquei pensando assim, é um cuidado que nós psicoterapeutas temos que ter quando a gente vai mexer com o cliente. A gente não pode simplesmente querer tirar as panelas deles ou tirar as coisas que a gente acha que são ruins, né? Porque a gente, quem está vivendo é ele, quem sabe é ele. E aí, às vezes, ele até quer, mas a gente precisa colocar algo no lugar, porque senão ruim. Né? A gente não pode tirar uma coisa sem colocar a outra no lugar. Então você tira algo que machuca o seu cliente, mas ofereça, mostre para ele o que ele tem, o que ele pode acrescentar, o que ele pode substituir, na verdade, não é acrescentar, o que ele pode substituir por aquilo e continuar tendo ganhos. Isso é muito delicado, né? A gente tem que pisar com muito cuidado no campo do outro, porque o outro sabe o limite dele, e a gente tem que ir se aproximando aos poucos para entender isso. Então é um caminhar muito lento e muito próximo para poder a gente sentir, a gente entender o que é que o outro realmente precisa, né, e pode fazer. E aí dentro do autoconhecimento o próprio cliente vai nos dando o ritmo. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, né, porque eu vou dizendo a mim mesma e a quem está convivendo comigo qual é o meu ritmo, o que é que eu aguento, o que é que eu já posso fazer, o que é que eu já posso largar, o que é que eu já posso transformar. E isso é fundamental. Estamos vivendo um momento bem atípico, né? Essa pandemia que chegou, e eu tenho certeza absoluta que ela chegou com essa função de transformação. Ela nos levou para dentro de casa, literalmente, para nós, para dentro de nós somos a nossa casa. Então, estamos todos muito próximos de si mesmos, né? Podendo ver o que eu dizia, eu não fazia isso, eu não faço isso porque eu não tenho tempo. Hoje eu tenho tempo e continuo não fazendo, então não era falta de tempo. Eu não consegui fazer por outros motivos. As pessoas estão se reencontrando dentro de casa, os pais estão assumindo seus papéis de pais, as mulheres e os maridos estão se encontrando, enfim, é uma grande transformação que nós estamos vivendo. E para essa transformação a gente está tendo que largar um bocado de panela, a gente está tendo que deixar um bocado de coisa pelo meio do caminho. E aí, aos poucos, a gente está começando a entender que aquelas panelas não estão fazendo mais tanta falta. A gente está entendendo que aquela dor que a gente nem sentia, porque a gente acostuma com as dores, né? Impressionante a nossa capacidade de se acostumar com as coisas. E a gente se acostuma com a dor, a gente se acostuma com a falta de respeito, a gente se acostuma com a agressividade do outro, a gente se acostuma com a indiferença do outro. E a gente precisa, na hora que a gente se olha, na hora que a gente se percebe, na hora que a gente se sente, a gente fala, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui e não é bem isso que eu quero para mim. Mas veja, passou pelo processo do autoconhecimento, da autopercepção, desse encontro que a meditação nos proporciona tanto, né? Esse encontro. O simples fato da gente respirar, a gente se encontra. Porque eu começo a perceber que a minha respiração é só aqui em cima, eu começo a perceber que quando eu solto, meu ombro solta, eu começo a perceber que a minha testa estava totalmente franzida. Então, com uma simples respiração, eu me encontro. E aí a gente vai enxergando. Tem horas que não é tão bom não, que a gente vê.
traz dores, ao mesmo tempo que traz dores. O autoconhecimento. Sim. Mas para a gente chegar na autoaceitação, a gente precisa olhar as nossas polaridades, porque nós somos polaridades, né? Então eu preciso conhecer as minhas polaridades e acolhê-las. A partir do momento que eu me conheço por inteiro, eu me fortaleço, né? Eu me fortaleço. Perfeito. E aí eu lembro de uma frase de um grande mestre meu, meditação, ou é o Domingos ou o Zé Lima, não sei se conhece o Zé Lima. Ele falava que a gente vivia na síndrome de Shakespeare, de Romeu e Julieta, na verdade. Né? Ser assim. Né? Então tem que ser isso e não isso. Né? E o outro desse jeito. E ele trazia como algo não legal, né? Porque você se molda em caixinhas, né? Ser ou não ser. Ser ou não ser. A fala me lembra quando ele diz assim, nós somos e não somos, né? Ou não ser, desculpa, ser e não ser, desculpa, né? Nós vivemos nessa polaridade. Quando a gente faz esse trabalho de autoconhecimento que você fala, e que a gente entra num caminho de aceitação, eu me percebo, né? Percebo um outro jeito, né? E aí eu posso me permitir a modificação, né? Eu posso permitir largar a panela, que foi uma outra palavra que me trouxe quando você estava lendo, foi verdades, né? A gente vive defendendo as nossas verdades, nossas opiniões, e a gente não abre mão dela, né? E machuca, porque quantas situações nós tivemos agora no Brasil, onde a gente, por defender nossas verdades, nós nos separamos de amigos, né? Tivemos não muito agradáveis, né? E a gente vive nesse momento. Então, por que não, né, me permitir e experimentar o outro? Por que não? Deu uma parada aqui. Deu uma travada aqui, mas já voltou. Essa questão do ser e não ser. Sim, essa polaridade, essa questão da polaridade, ela também nos traz uma possibilidade de você né? Então, eu começo a aceitar melhor o outro. Então, essa compreensão de polaridades, eu acho também ela muito importante. Facilita muito as relações, né? Adriana, estamos só com pouco tempo aqui, porque eu comecei a marcar, já estava rolando e estou... Então, eu queria aproveitar esse tempo final para te agradecer. Foi muito legal essa tua participação. Que bom, né? Ter ouvido outro profissional que trabalha com meditação, já subiu aqui o tempo, então não vou falar. A tua reflexão foi muito rica. Então, eu só tenho a agradecer a você. E eu que agradeço também. Agradeço imensamente. Foi um prazer enorme. Estou à disposição para o que vocês precisarem. E muito obrigada pela oportunidade. Quero agradecer a Yasmin, que deu esse pontapé, né, para começar tudo isso. Muito obrigada, César. Foi um prazer.